Tarde, pessoal. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre política, direito. Essa semana eu assisti Eu achei que seria um tema interessante. Essa semana eu assisti um vídeo da CNN com o ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Se não me engano, eu esqueci, como é que é o nome dela? Acho que é Samantha Mayer, que se não me engano é ex-mulher do Gilmar Mendes, ele é constitucionalista. E o economista Hélio Beltrão, é o Hélio Beltrão Filho, né? O Hélio Beltrão já não sei nem se está vivo. Hélio Beltrão Filho, filho do Hélio Beltrão, então, que é economista. E eu achei bastante interessante, e eu vou colocar o tópico que eles falaram e vou acrescentar mais um para a gente dar uma raciocinada a respeito disso. Foi falado a respeito desses movimentos, esses acampamentos que estão em Brasília, eu acho que agora está dando uma arrefecida no nível de Brasil, mas são esses acampamentos. E sobre a constitucionalidade destes acampamentos, se é constitucional ou não, e eles têm pontos bem divergentes, né? O ministro Cardoso e a Samantha e o Hélio, o Hélio e a Samantha têm uma posição que são totalmente constitucionais, e o ministro Cardoso tem uma posição contrária de que não existe constitucionalidade. E aí ficou esse impasse interessante, tal. Ele tem um pensamento muito robusto a respeito disso, e eu acho que ele deu uma empurralada nos outros com relação a esse tópico, porque ele suscitou o exemplo do nazismo, se fosse pregado o nazismo, e aí a Samantha falou a respeito. É bem interessante, eu vou ver se eu disponibilizo o link. É bem interessante a entrevista e o debate a respeito. E ela falou com relação aos Estados Unidos, que já houve um caso sobre isso, com relação ao nazismo, e foi liberado para ter a manifestação, ao passo que na Alemanha é criminalizado, né? A Alemanha não pode ter nenhuma temática, nenhuma manifestação com temática nazista, que você vai preso. Simples assim. E qual seria a posição do Brasil? Eu entendo que a coisa deixou de ser democrática do momento em que, e eu concordo com o ministro, do momento em que foi se falado, foi se comentado, foi se perpetrado, foi se colocada como bandeira o ataque às instituições democráticas, a intervenção militar. Vejam, no momento que se coloca a intervenção militar, a coisa muda de figura, porque é crime, né, que está previsto na Constituição. Então, é crime. Então, e ainda se agravou mais, porque tanto a Samantha quanto o Hélio, eles falaram a manifestação pacífica e democrática não tem problema algum. Sim, não tem problema algum. O que essa tese deles, ao meu ponto de vista, também foi demovida, porque do momento em que houve aquele quebra-quebra em Brasília, com tacaram fogo em carro, a coisa deixou de ser democrática. Partiu desses acampamentos, né? Então a coisa deixou de ser democrática. Agora, essa semana, pegaram esse cara com um armamento pesado, com bomba, que de fato era um artefato que era realmente explosivo, não era uma... Muitas vezes acontece isso. Eu já trabalhei em jornal, já tive episódios de acontecer, de terem artefatos e tal, mas eram artefatos que eram de mentira, né? Então, e aí a gravidade muda, né? Não tem gravidade, porque no momento que aquilo ali era de mentira, embora gere um pânico, né, na população, mas a coisa ali, esse que aconteceu essa semana é muito mais grave, porque de fato é um terrorista, né? E o terrorista, se não me engano, está tipificado pela lei de crimes hediondos, né? Então a coisa é muito mais grave. Então veja, tudo isso partiu desses acampamentos, né?
Tudo isso partiu desses acampamentos. Então, eu discordo totalmente da constitucionalidade dos acampamentos. Você fazer uma manifestação pacífica é uma coisa. Você fazer uma manifestação pacífica onde existem células terroristas é outra coisa. Então, eu concordo com o ministro perfeitamente. Nem precisaria colocar a temática do nazismo como ele colocou, que ele encurralou a Samantha, porque só por si só, o fato de ter esses atos antidemocráticos, essas manifestações, como bandeira, chamar os militares para a rua para depor um governo licitamente eleito, isso é crime. Ponto, não tem o que discutir. Então, mas eles alegam que do momento que a manifestação é democrática, é pacífica, mas aí já não... É isso que eu estou falando. Não tem pacificidade do momento em que você pega um ilícito penal. Você pega um ilícito constitucional. Então, eu discordo. Eu sei que a Samantha é constitucionalista, professora de direito constitucional, mas é um ponto de vista que eu discordo totalmente. E aí eu vou puxar um pouco mais, que eu fiquei pensando isso, eu fiquei discutindo com algumas pessoas isso hoje, a respeito da omissão do presidente da República. Muito bem, essa omissão dele é criminosa ou não? E a mesma coisa dessa outra temática. Eu entendo que essa omissão não é criminosa do momento que não se comprove que ele não sabia da situação, por exemplo, da bomba, do que aconteceu, daqueles atos que eles destruíram tudo em Brasília. Se ele não soubesse disso, eu entendo que não tem ilícito do presidente. A omissão não significa que você está incitando alguma coisa. Na verdade, eu entendo que o presidente da República, esse ato de omissão dele vai ficar ser muito difícil de ser provado que ele não tem um vínculo, porque ele tem o GSI, ele tem a inteligência. É óbvio que ele sabia, óbvio. Eu acho pouco provável que ele não saiba da situação do que está acontecendo. Então, eu entendo que essa omissão, sim, pode ser usado como negligência do momento que se prove que ele sabia. Teria que ser provado que ele sabia dos atos. Né? Do momento que ele prove, que se vincule ele, mesmo só... mas eu não fiz nada, eu não falei nada, eu não pedi nada. Aí eu acredito que existe um crime. Se não conseguir ser provado que ele sabia, aí a coisa não. Aí eu acho que não tem crime. Eu entendo desta forma, não sei nem... Eu tenho que pesquisar mais, entender, dar uma lida maior para saber se eu estou correto, mas eu entendo dessa forma com um pouco do direito que eu tenho. Então, assim, eu acho que para ele escapar desse arcabouço legal aí, que foi... essa armadilha legal, desculpa, arcabouço falei errado, desculpem. Essa armadilha legal que está sendo colocada para ele, eu acho que ele teria que, em cadeia nacional, pedir para as pessoas irem para casa, né, para desistirem desses atos, ou então continuar se manifestando, contanto que não peçam a volta dos militares, com um golpe. Então, aí eu acho que não teria um crime, mas do momento que está sendo colocado, essas células de terroristas, né, que não deixa de ser uma... eu já conversei com várias pessoas, mas não tem célula terrorista, foi um caso isolado. Não foi um caso isolado, porque eu tenho certeza que o Supremo Tribunal deve ter vários áudios e gravações via WhatsApp, Instagram, que seja qualquer canal desse, a respeito de uma mobilização entre várias pessoas com relação o primeiro crime aí que o cara colocou a bomba no carro de querosene, enfim. E até mesmo naquelas manifestações em que o povo saiu à rua quebrando tudo, eu tenho certeza que existem ligações entre várias pessoas e tem um núcleo disso aí,
e tem alguém por trás financiando, que isso não sai de graça, né, galera? Isso aí não tem como sair. O cara saiu lá do Raio que eu parto do Pará e ele fez sozinho. Não, isso não existe. Isso não existe. Isso tem um custo, né? Esse custo geralmente é dividido por várias pessoas e tem alguém bancando. Até porque o cara é só um dono de posto de gasolina, classe média, não é rico. Então tem coisas por trás disso aí que eu tenho certeza que está sendo investigado. Então, é isso que eu estou falando. Partindo desse princípio em que existe um grupo com relação a isso. É uma célula, né? É um grupo. Então não é um ato individual. Então existe todo como é que se diz? Uma aparelhagem em cima disso aí. E isso aí está sendo investigado, eu tenho certeza. E isso para mim é terrorismo. São células terroristas. E chegando isso a uma ligação com esses acampamentos, tá? Isso aí reforça a minha tese, que é a tese do ministro. É criminoso. Tá? Por quê? Porque ofende a Constituição, ofende o direito penal, ofende o povo brasileiro. Então, do momento que se linke esses detalhes, as células, as pessoas, ao acampamento, tá? Isso aí é crime gravíssimo. Inclusive, cabe até como crime de terrorismo mesmo, tá? Com um crime mais grave, né? Isso aí dá uma cana, dá uma cadeia muito alta, né? Até porque já elenca como crime hediondo. Então, pessoal, eu só estou falando para vocês pensarem a situação que está, né? Quais são as medidas que são razoáveis para isso. Eu acho que a lei tem que ter uma mão bem pesada, porque isso pode gerar muita coisa muito mais grave, né? Pelo que eu já vi, já descobriram mais bombas e tal, e é o que eu falei, são várias células, eles estão tentando fazer um caos, né, no dia 1º, e de fato isso aí tem que ser coibido. Se o Bolsonaro quiser voltar ao poder, ele tem uma forma muito simples dele voltar ao poder, que é através do voto direto daqui a 4 anos, certo? Ele tem que trabalhar para isso e voltar daqui a 4 anos. Outra forma dele voltar ao poder é inconstitucional, é crime. Isso aí é muito claro, não tem como ele fazer isso dessa forma. Outra coisa, o pessoal fala muito em golpe, né? Só para finalizar, o pessoal fala muito em golpe, que vai ter o golpe, não vai ter golpe. Não tem golpe, galera. Não tem golpe. Para ter o golpe, tem que ter um clamor popular. E não existe clamor popular. Existe um grupo, tá? Eu não vou dizer que é paramilitar, que não chega a ser paramilitar, mas são células muito bem coordenadas que estão querendo fazer o caos para tentar impedir a posse do novo presidente, que foi eleito de forma legítima. Então, não há que se falar em golpe. Golpe não existe. Teria que ter um clamor popular, a classe dominante teria que não estar participando da democracia do governo, que não é o caso. Quem tem o poder está no poder e vai continuar no poder. Tá? Não mudou o Congresso, não mudou nada. Então, quem está no poder continua no poder. Quem está insatisfeito com alguma coisa, que vai ter que mudar de forma na eleição, na próxima eleição. Não tem conversa. Não tem conversa. Não tem esse papo de que foi fraudado. Isso não existe, né? Até porque o presidente atual, ele está 30 anos no poder com eleição de urna eletrônica. Então, onde está a fraude? Porque nunca teve fraude, agora passou a ter fraude porque ele perdeu a eleição. Então, assim, não existe essa disposição na Constituição, não existe essa disposição legal, né, através de outros mecanismos. O negócio se ele quer pleitear um novo governo, vai ter que ser daqui a 4 anos. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Pessoal, dá um like aí, dá uma ajuda no canal. Estou começando o canal agora e vocês vão me ajudar bastante e façam a inscrição. Vou ficando por aqui, pessoal. Abraço e boas entradas de ano.